Conduzido pela equipe do professor Cássio Hamilton Abreu Júnior, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP em Piracicaba, o projeto de manejo de alta produtividade para a cultura da cana-energia, produção sustentável de açúcar, etanol e energia, promete promover um salto nos índices de produtividade da cana-de-açúcar e, consequentemente, de seus produtos derivados. O projeto conta com a parceria da FAPESP, da empresa Nucid e dos departamentos de Biosistemas e de Agricultura da Exalc. O projeto começou em 2018, as discussões com colegas da Embrapa, aqui da Exalc, do IAC, da Unesp, de como manejar a cana-energia, por ser um material diferente, né? Diferente da cana convencional, com potencial de produtividade de biomassa, a cana, vamos dizer, na faixa de 100 toneladas por hectare, a cana-energia do tipo 1, que é um material que tem um pouco mais de fibra do que a cana comum, mas teor de açúcar um pouco próximo da cana convencional, na faixa de 150 toneladas por hectare, e a do tipo 2, que é uma cana com muito mais fibra, e menos açúcar, podendo produzir até 200 toneladas por hectare. Mas há necessidade de se entender a adubação, qual a exigência nutricional dessa cultura, né? A tolerância, resistência à água, principalmente na questão do plantio, né? Como que seria esse primeiro plantio dela, em termos de exigências de adubação e como que seria a remoção dos nutrientes. A cultura ela tem potencial de incremento de produção, diferentemente da cana comum, que tem a primeira produção alta, depois vai diminuindo até no quinto, sexto ano. A cana-energia ela tem potencial de aumentar até o quinto ano e depois ir até o 15º ano, ainda com produtividade na faixa de 100 toneladas por hectare, o que é fantástico, né? Mas para que isso ocorra e o setor sucroenergético aceite, né, nós temos que indicar a ele qual que é a adubação correta, qual a exigência nutricional, né? Então esse é o nosso objetivo do nosso projeto. Aqui nós temos um experimento, é o primeiro experimento envolvendo a adubação nitrogenada, fosfatada e potássica, né? E também com irrigação. Nós temos aqui produtividade variando de 100 até 300 toneladas por hectare, dependendo do tipo de material, que depois, posteriormente, o pós-doc nosso aqui vai poder falar com mais detalhes. Então, há muito potencial de explorar esse material para bioenergia, para o potencial de descarbonização, de retirada de carbono e retenção, né? Mitigação de gases de efeito estufa, dos problemas de efeito climático. E o nosso projeto é suportado pela FAPESP, pelo Programa de Inovação Tecnológica e do Programa de Bioenergia da FAPESP, que nós agradecemos muito o suporte, né, e como a empresa Nucid, tá? Em termos gerais, falando aqui um pouquinho sobre a cana-energia, né? A gente tem esses dois materiais que a gente vem desenvolvendo na nossa pesquisa, falando da Vertex 2 e a Vertex 3, são dois materiais bem distintos, com teores de fibras diferentes, com produtividade diferente. E uma outra condição que a gente vem trabalhando é a parte da água. Então, a gente tem basicamente 3 condições que influenciam na nossa produtividade. A primeira delas é a componente nutricional, a componente hídrica, com irrigação ou a ausência de irrigação, e o material varietal. Em termos de produtividade, a gente pode destacar que os materiais que estão sendo irrigados, eles chegam a produtividade de até 300 toneladas por hectare. A nossa variação geral do experimento aqui está variando entre 145 toneladas a 300 toneladas por hectare. Já em número de plantas ou em número de culmos, como a gente costuma representar, em número de metros lineares, né, a gente tem uma variação aí entre os irrigados e o sequeiro, chegando aproximadamente de 35% a 40%. O que isso significa?
que a gente consegue colocar um número bem maior de colmos por unidade diária. Isso para eficiência agronômica, eficiência produtiva é muito importante. Quando a gente está falando de eficiência do uso dos recursos colocados nesse sistema, a gente tem grandes vantagens e alguns pontos a serem considerados. Eu falo que algumas limitações. Uma dessas limitações é a quantidade de fibra que esses materiais têm. No entanto, quando a gente observa esse ponto, ele pode ser observado como um lado negativo, mas também um lado positivo quando a gente enxerga a possibilidade de produção de etanol de segunda geração, com o uso desses materiais para a produção de energia, até porque hoje a maioria das unidades já existe sistema de cogeração. Em termos de variedade, a gente já consegue mostrar que a variedade 2, que é um material que apresenta um teor de fibra até um pouco mais elevado, vem apresentando uma produtividade até um pouquinho mais alta, não é muito, algo em torno de 10 a 12%. Nos materiais de sequeiros, é algo que também está nos enchendo os olhos, porque mesmo sendo uma condição, como a gente pode observar aqui, sendo bem produtiva, ela fica muito mais produtiva que os materiais encontrados com cana-de-açúcar. Só para a gente ter uma ideia, a cana-de-açúcar hoje está em torno entre 80 a 90 toneladas por hectare. Obviamente isso é uma média nacional, uma média do estado de São Paulo. Só que quando a gente olha os nossos piores tratamentos, mesmo na condição de sequeiro, a gente está chegando a em torno de 145 toneladas. Então isso é quase que o dobro do que a gente está tendo em termos nacionais. Então isso nos dá uma perspectiva de um ganho bem expressivo, além de a gente conseguir ter um material que consiga ser mais competitivo. Mas a gente não está querendo substituir a cana-energia por cana-de-açúcar. A gente está mostrando a possibilidade de utilizar um novo material e, consequentemente, desenvolver o manejo o mais adequado possível para que esses materiais consigam ser responsivos e com uma boa produtividade, além de estar contribuindo de forma muito interessante para a pegada de carbono, né, que é um ponto muito importante dentro da nossa pesquisa, e enxergar esse potencial de captar esse CO2 e trazer uma pegada mais sustentável para dentro de um setor tão importante como esse para o estado de São Paulo e para o Brasil.